aqui, para a gente ler junto e entender junto, alguns conceitos que talvez você não saiba, mas estão inseridos no Código de Trânsito. Por que eu separei esses conceitos e onde esses conceitos estão inseridos no Código de Trânsito? O Código de Trânsito, depois de toda a sua redação, até o seu último artigo, ele tem uma coisa chamada anexo. E no anexo do Código de Trânsito, existem conceitos de várias coisas, de vários elementos trabalhados na lei, que se você não entender aqueles conceitos com precisão, você pode pecar na sua prova. Por quê? Você vai confundir ciclofaixa com ciclovia, você pode confundir estrada com avenida, rua com outra coisa, enfim. E para isso serve esse nosso anexo, para diferenciar as coisas, para que a gente não faça confusão, para que a gente não cometa erros que venham a prejudicar a nossa pontuação na prova. E eu quero trabalhar aqui, eu poderia mandar você consultar, mas eu acho importante trabalhar aqui cada um desses conceitos com você. Vem comigo, olha só. Primeiramente, a definição de automóvel. Vamos ler comigo? Vem aqui. Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade para até 8 pessoas, exclusive o condutor. Vamos entender aqui o conceito de automóvel. Primeiramente, veículo automotor. Ele é um veículo motorizado, ele não é um veículo movido por tração animal, beleza? E nem por tração humana. Não, por exemplo, as bicicletas, elas são movidas por tração humana, certo? As charretes, elas são movidas por tração animal. Agora, o veículo, o automóvel não, ele é automotor, ele é motorizado. Beleza, galera? Vem comigo. Ele é destinado a quê? A transporte de passageiros. Então, o automóvel, ele não é destinado ao transporte de animais. Ele não é destinado ao transporte de cargas. Ele é destinado ao transporte de seres humanos, passageiros. Beleza, galera? Então, muita atenção. Automóvel não transporta carga, não transporta animal, transporta passageiro, transporta seres humanos. Beleza? Então, automóvel, primeiramente, ele é movido por tração motora, não é por tração animal nem humana. Ele é um transporte destinado a passageiros, não a cargas, entendeu? E ele tem um limite de capacidade que é para até 8 pessoas. E aqui é interessante que ele bota aqui, ó, exclusive ou condutor. Então, quando você fala aqui de transporte com capacidade para até 8 pessoas, você está falando de 8 pessoas ou menos. Perdão. 8 pessoas ou menos. O que eu posso dizer aqui para você? O número de passageiros. Vocês estão estudando matemática para você, eu posso usar esse símbolo. Tem que ser menor do que 8 ou igual a 8. Mas essa contagem, segundo a própria lei, ela não inclui o quê? O condutor. Então, muito cuidado. Quando a questão chegar para você e disser assim, num automóvel conduzido por João, havia 8 passageiros. Aí se você somar João mais 8 passageiros, você vai chegar à quantia de 9. Você vai falar aí, não é automóvel. A questão está errada. Cuidado. É automóvel. Por quê? Porque João é condutor. Os 8 passageiros não incluem a conta do condutor. Então, ele está no limite aceitável de 8 passageiros, excluindo o condutor. Beleza, galera? Espero que a explicação tenha ficado clara. Caminha comigo aqui para mais um conceito. A gente explicou aqui o veículo, o automóvel, perdão, né? E agora nós vamos para mais um conceito aqui. Deixa eu apagar para você não se perder, para você não ficar confuso. Olha só, vamos falar agora da bicicleta. Primeiramente, a bicicleta, ela tem o quê? Propulsão humana. O cara pedala, beleza? Então a bicicleta tem propulsão humana. Ela é diferente do veículo
do automóvel, perdão, estou confundindo a palavra veículo com automóvel. Ela é diferente do automóvel porque o automóvel ele é automotor, a bicicleta ela tem o que? Propulsão humana, você tem que pedalar, você tem que fazer a sua própria força para poder movimentar a bicicleta. Outra coisa que é interessante, ó, ela tem duas rodas. Olha como é que ele define. Então, ela não é um triciclo. Olha como é que eu desenho bem. Ela não é um triciclo. Beleza? Ela tem apenas duas rodas. Olha o banquinho. Sacou? Ela tem apenas duas rodas, ela não pode ter três. Não é um triciclo, é uma bicicleta. Então ela é movida por tração humana, tem duas rodas e ela, para efeito desse código, é similar à motocicleta, à motoneta e ao ciclomotor. Beleza? Vamos seguindo aqui. Agora a gente vai entender esses conceitos de motocicleta, motoneta e ciclomotor. Olha aqui, o ciclo, veículo de pelo menos duas rodas, a propulsão humana. Ou seja, a bicicleta, né, ela tem duas rodas, ela tem outras características, mas ela também se enquadra no conceito de ciclo, porque ela é movida por propulsão humana e ela tem pelo menos duas rodas, beleza? Mas aí por que ele bota ciclo? Porque pode ser triciclo, quadriciclo, enfim. Então a bicicleta, o triciclo, o quadriciclo, eles estão encaixados aqui quando eles são movidos a propulsão humana. Beleza, galera? Vamos seguindo. Ciclofaixa. Cara, eu preciso desenhar aqui para você não se perder nisso aqui. Olha aqui, ó. O que é uma ciclofaixa? É uma parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. Olha aqui, cara, isso aqui é a parada mais questionável, talvez, do trânsito brasileiro nos últimos dias. Você tem uma rua comum, beleza? E aqui nessa rua estão os carrinhos aqui, ó, transitando. Olha como é que eu desenho muito. Cara, desenho muito. Minha mãe não deixou ser desenhista, não sei porquê, porque eu desenho muito, ó. Olha aqui, até rodinho eu sei fazer. Olha aqui, galera, que bacana e tal. Nessa rua, você provavelmente, quando você tiver, você vai ver. Vou botar em cores diferentes para ficar bem claro. Você vai ver uma linha meio pontilhada, às vezes até dividida por alguns daqueles olhos de gato, né, que a gente chama, que são aquelas pedrinhas amarelas, iluminadas. E essa área aqui, pintada de vermelho, é o mais comum de você ver. O que acontece? Essa faixa aqui é a chamada ciclofaixa. Você já deve ter visto isso. Ciclofaixa. Você vê que o ciclista ele está aqui, mas ele está inserido dentro do total da pista de rolamento. Ela não está fora. Você está entendendo? Ou seja, você tem uma rua. Os carros estão transitando aqui, vou botar aqui carros, olha que letra bonita. E aqui, ó, nesse cantinho aqui da pista, às vezes a prefeitura pinta de vermelho, para quê? Para que os ciclistas, né, ou aqueles que estão pilotando qualquer outro ciclo, a propulsão humana, transitem por ali. Isso é o que a gente vai chamar de ciclofaixa. Beleza? Esse conceito precisa estar claro. Quando a gente for falar de ciclofaixa aqui, você precisa saber discernir ela do nosso próximo conceito, que é o que? Que é a ciclovia. Olha aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Olha só como é que é fácil. A ciclofaixa, ela é parte de uma pista. A ciclovia, ela é uma pista própria, destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Ou seja, ela não é separada por sinalização. Ela é separada fisicamente, ela é separada por alguma construção. Então, olha só, legal você fazer já aí no seu caderno uma tabelinha. Ciclo, faixa versus ciclovia. Olha aqui, como é que você pode fazer. Primeira, a ciclofaixa ela é parte de uma pista. A ciclovia ela é pista própria. Olha aqui, ó.
papapá, ela é dividida por sinalização. Essa aqui é dividida fisicamente, ou seja, por alguma construção, por alguma obra. Beleza? Entenderam a diferença entre a ciclovia e a ciclofaixa? A ciclovia, ela é, por exemplo, você tem aqui, acontece muito assim, já vi em alguns estados, você aí que é do Ceará, tem uma via gigante que vai ali para a área de Beberibe, muito interessante. Olha só, você tem uma pista aqui, aí você tem uma pista aqui, isso aqui é uma estrada, galera, muito bem feito isso no Ceará, apesar de ser pouco utilizado pela distância. E, só que aqui no meio você tem uma espécie de uma calçada aqui, bem alta assim, e aqui você tem uma pista de ciclovia de ida e volta, muito bem feita por sinal, ali no Ceará. Então assim, ou seja, o carro, ele só entra aqui se ele subir a calçada. Ou seja, ele tem que causar um acidente para subir aqui. Ele não fica dividido só por uma pintura, porque tem uma cobra, tem uma construção, ela é dividida fisicamente. Aqui os carros, né? Aqui a pista da direita eles vão para cá e aqui os carros vão para lá. E fisicamente, essa pista aqui de ciclovia, ela é separada da pista de rolamento. Beleza? Espero que você tenha entendido. Vamos seguindo aqui para o nosso direito de trânsito. Não se perde. Estou tentando ser bem detalhista para você não dar mole na sua prova. Não dorme aí não, vem comigo. Nós temos também as estradas. Olha aqui o que são estradas. Via rural não pavimentada. O que isso quer dizer? Galera, não tem asfalto, não tem estrutura, não tem calçada, não tem pavimentação. Então, assim, é uma via de... que a gente tem mais clássico, via de terra, via de barro. Só que ela é rural, ela não é urbana. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem áreas urbanas que são assim. Mas, nesse caso, a gente está falando aqui de via rural. Então, a estrada é uma via rural. Ela está inserida dentro de um ambiente rural, não de um ambiente urbano. Beleza? Seguindo aqui com os anexos, com os conceitos do anexo. Veículo automotor. Esse termo aqui é extremamente repetitivo quando se fala em direito de trânsito. O tempo todo se fala muito na lei, a gente vai ver aqui mais pra frente em veículo automotor, veículo automotor, veículo automotor. Então tem que ficar claro também. Vem comigo, olha só. É todo veículo a motor de propulsão. Ou seja, eu quero voltar aqui num conceito para você entender. Olha aqui. O automóvel, ele é um veículo, ele é uma espécie de veículo automotor. Mas nem todo veículo, ou seja, todo automóvel é veículo automotor, mas nem todo automotor é automóvel. Beleza? Então olha só, preste atenção aqui, você vai concordar comigo. É um veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, ou seja, circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para transporte viário de pessoas e coisas. Se ligou? Então, o automóvel, ele é um veículo automotor, transporta pessoas, mas não transporta coisas. Beleza? Ou para tração viária de veículos utilizados para transporte de pessoas e coisas. Ou seja, reboque. Aqui ele está dando um exemplo do reboque, um veículo para tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas ou coisas. Enfim, o veículo automotor, ele tem diversas espécies, mas ele é gênero, entendeu? Ou seja, você tem um veículo automotor e aí lá dentro você tem automóvel, você tem vários outros tipos de veículos automotor, veículos de passageiros, enfim. Então, grava esse conceito, beleza? O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica, e que não circulam sobre trilhos. Cara, ele fala aqui de ônibus elétrico, né, no caso, ou seja, caso você tenha um ônibus elétrico, eu particularmente nunca presenciei um aqui no Brasil, já estive em vários estados, nunca presenciei um, mas caso você tenha um ônibus elétrico circulando, desde que ele não circule sobre trilhos, ou seja, cara,
você não pode estar falando aqui, e aí é importante deixar claro, você não está falando aqui de trem, você não está falando aqui de metrô, você não está falando aqui para quem mora no Rio de VLT, entendeu? Porque são veículos que andam o quê? Sobre trilhos, eles não se enquadram aqui em questão de veículo automotor, eles são outra espécie de veículo, beleza? Vamos continuar. O veículo de passageiros é um veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens, nada demais, beleza? Mas é importante a gente também ter noção de detalhes, por exemplo, suas bagagens. Porque às vezes você não lê um conceito desse, o examinador te bota numa... Cara, o cara pega assim, um detalhe bobo, besta, e fala assim, o veículo de passageiros não pôde passar diante de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, porque estes carregavam bagagem. E tendo em vista que era um veículo registrado no Detran como veículo de passageiros, ele não era apto para carregar bagagem, mas apenas as pessoas. Eu sei que é muito idiota, mas às vezes ele bota isso para te confundir. É tão idiota que você fala assim, caramba, tá muito fácil. É pegadinha, com certeza, tá muito fácil, cara. Que isso? Por que o veículo vai ser parado por carregar bagagem? Você fala assim, não, cara, tem alguma pegadinha aí, eu vou marcar que tá errada. Enfim, aí você marca a resposta errada por talvez um desconhecimento que a lei prevê, apesar de ser óbvio. Beleza? Vem comigo. Olha só que maneiro aqui. Vias e áreas de pedestres. Vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres. Geralmente, calçadas, praças, enfim, outros exemplos. Viaduto, obra de construção civil destinada a transpor uma depressão. Ou seja, o viaduto, isso aqui é uma depressão. Tem a pista para cá, e aqui tem uma depressão de terra. Você bota aqui um viaduto. Ou seja, a depressão de terreno ou servir de passagem superior. Eu tenho uma via passando aqui, mas eu quero passar desse lado para esse lado, não tem retorno, então faço aqui um viaduto por cima da via, ou seja, é sempre uma passagem por cima de uma depressão ou de uma outra via. Então, galera, continuando aqui os conceitos que a gente precisa entender no anexo da lei, vamos aqui falar agora das vias, as vias, vamos lá. A via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Ou seja, qualquer desses lugares aqui, ó, a pista, a calçada, o acostamento, canteiros, enfim, são considerados o que? Vias. Por quê? Porque transitam por ali não só os veículos, mas também pessoas como pedestres, os animais transitam por esses pontos, beleza? Vamos lá, via de trânsito rápido, muito bacana essa aqui, ó, aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. O que ele está falando aqui? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos vias muito parecidas com isso aqui, que é, por exemplo, a Avenida Brasil, linha amarela, ou seja, você não tem muita acessibilidade, não tem travessia de pedestres em nível, que seria a travessia a pé, você só consegue fazer a travessia por uma passarela. Essas vias são as caracterizadas como vias de trânsito rápido. Via arterial é a caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre regiões da cidade. São as avenidas, né, menores, que são as avenidas de bairro. Elas dão acesso a áreas, né, do bairro, áreas internas do bairro, as ruas menores do bairro, enfim. Elas geralmente possuem o que? Elas são reguladas por semáforos. Como você tem aqui exemplo do Rio de Janeiro, né, para quem é daqui do Rio, a linha amarela, a Avenida Brasil, são avenidas que não possuem semáforos, são então vias de trânsito rápido. Vias arteriais nós temos várias ao longo do país, até por exemplo a Avenida Atlântica, Copacabana, enfim, pode ser considerada uma via arterial porque é uma avenida, tem sinais, enfim, tem interseções em nível, é controlada por semáforo e tem acessibilidade aos lotes
lindeiros. Beleza, vamos seguindo aqui. Vamos lá. Motocicleta. Veículo automotor de 2 rodas. É bem interessante aqui, olha a diferença entre a bicicleta e a motocicleta. Primeira, essa aqui é automotor, essa aqui é tração humana. 2 rodas, nesse sentido aqui as duas são iguais. Com ou sem sidecar? Antigamente, né, se via muito mais, hoje em dia eu raramente tenho visto aquelas motocicletas, aquelas motos. Olha como é que eu desenho muito bem. As motos que possuíam um carrinho assim, ó, grudados a ela com a pessoa dentro, entendeu? Dirigido por um condutor em posição montada. Olha que interessante. A posição montada é relevante para caracterizar uma motocicleta, a posição de montaria mesmo, voltada tanto para uma bicicleta. Se você for ver, a montaria, esse termo tem origem na montaria de animais, né, como cavalo, enfim. Você faz a posição da montaria. E aqui na motocicleta você faz o mesmo posicionamento, né, de posição montada. Vamos lá, galera, seguindo em frente, vamos falar agora da via coletora. A via coletora é destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Ou seja, você pega tanto nas avenidas principais, como a Via Brasil, a linha amarela, elas têm vias que possibilitam que você saia do trânsito principal e entre nos bairros, entre nas vias menores. Ou seja, são essas vias são chamadas vias coletoras. Elas são as aberturas que tem para você sair das vias principais, adentrando o trânsito menor do bairro. Beleza? Vamos seguindo em frente aqui. Olha aqui, ó. Via local é aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas. A via local é aquela geralmente é a rua onde você vê muitas casas, né? São ruas, são chamadas ruas comuns, aquelas ruas que você tem interseções bastante, mas você não tem semáforo, porque a rua tem um trânsito muito pequeno, muito controlado, é mais frequentada pelos moradores, não é frequentada para acessar diferentes pontos da cidade. E ela é destinada apenas ao acesso local, ou seja, você vai ali se você for visitar alguém, se você mora ali, não é a rua que você vai porque você quer visitar aquele determinado ponto da cidade, beleza? Via rural são as estradas e as rodovias. As vias urbanas, olha aqui o que ele fala, ó, são as ruas, as avenidas, ele inclui vielas ou caminhos e similares, abertos à circulação pública, situados na área urbana. Olha aqui, ó, área urbana, para ser via urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Beleza? Vamos seguindo aqui para mais um conceito